Oi, gente, vamos começar então nossas atividades aqui pela plataforma. Tá? Faz um tempão já que a gente está longe, que a gente não se vê, né? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Eu montei esse videozinho, tá? Revisando algumas coisas que a gente tinha conversado lá em março, quando começou as aulas. Então, a gente trabalhou em umas 3 ou 4 aulas, algumas coisas sobre introdução à química, né? Então, eu preparei esse vídeo revisando esses conteúdos, revisando esses conceitos. No finalzinho do vídeo tem a atividade que é para ser feita, certo? Então, vamos lá começar essa atividade. Bom, então, primeiro, o que é química, né? Química é uma ciência experimental que estuda a estrutura, composição e transformação da matéria. Então, a química estuda, na verdade, tudo o que acontece na nossa vida, tudo o que acontece com as coisas ao nosso redor, todas as transformações, do que são feitas as coisas, certo? Se a química estuda a matéria, o que é matéria? Né? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, assim, para a gente poder entender, né? Tudo que eu posso colocar numa balança e descobrir qual é o peso desse objeto, e tudo que ocupa um lugar no espaço é matéria. Um exemplo, uma almofada. Ela tem massa, eu posso colocar numa balança, né? Ver qual é o peso dela, e ela ocupa um lugar no espaço. Tá? Uma curiosidade aqui é o ar, tá, gente? O ar, embora a gente não enxergue, ele é matéria, tá? Ele ocupa lugar no espaço e ele tem massa, tá? Como é que eu vou pesar o ar, professora? Bom, se tu encher um balão de ar, tu consegue descobrir a massa do balão. Tu põe um balão na balança. Vai ser pequenininha? Vai ser pequenininha, mas ele tem massa. Então, o ar é matéria também, tá? A matéria pode ter dimensões limitadas e, nesse caso, será um corpo. Então, se a matéria, por exemplo, uma pedra é um corpo, uma árvore, um corpo, certo? Então, aqui, diferenciação entre matéria, corpo e objeto. Tá? A madeira, o vidro e o ferro são matérias. Um pedaço dessa madeira, um caco desse vidro e uma barra de ferro são corpos. Então, vejam, são feitos dos mesmos materiais, só que são pedaços dele. Tá? Uma cadeira de madeira, um copo de vidro e um balanço de ferro são objetos, porque são estruturas que nós, seres humanos, construímos com estes objetos que vieram da natureza. Tá? Então, quando eu pego a madeira, um pedaço de madeira, e transformo numa cadeira, eu estou usando o mesmo material para fabricar um objeto, certo? Então, aqui como exemplo, né? Matéria, árvore. Corpo, um pedaço da árvore. Objeto, a mesa feita de madeira. Tá? Energia é outro conceito que a gente trabalhou um pouquinho. Tá? Então, o que é energia? É a capacidade de realizar um trabalho. Então, tem vários tipos de energia, dependendo do tipo de trabalho. Tá? E aqui eu dou alguns exemplos para vocês, mas existem vários outros também. Tá? Então, a energia que um corpo adquire quando está em movimento, energia cinética. Por exemplo, um carro, quando está correndo, ele está adquirindo energia cinética. Mecânica. Tá? Energia relacionada ao movimento de corpos ou a capacidade de colocá-los em movimento. Então, quando eu empurro esse carro, é uma energia mecânica. Tá? Troca de calor, energia térmica. Né? Quando, por exemplo, eu me aqueço no sol, né? Estou gerando uma energia térmica. A condução de eletricidade é energia elétrica. Então, essa energia que chega à nossa casa pelos fios, né? Energia elétrica. Energia na forma de luz, energia luminosa. Então, quando eu vejo a luz do sol, por exemplo, ela é uma energia luminosa. Então, vejam que às vezes pode ter dois tipos diferentes de energia no mesmo corpo. Tipo, o sol. O sol vai nos dar energia térmica, calor, e energia luminosa, a luz do sol. Então, aqui algumas informações, né? Um tipo de energia pode se transformar em outro. Então, um exemplo. O vento, ele pode gerar energia elétrica. Então, o vento é uma energia do movimento. E ele, com este movimento, pode gerar outro tipo de energia, que é a energia elétrica. A energia do sol
também pode virar energia elétrica, né? Ou energia térmica, como a gente estava conversando com vocês agora há pouco, né? Então, o Sol pode nos dar tanto energia elétrica como energia térmica, né? Como é que ele nos dá energia elétrica? Vocês já viram aquelas placas solares, né? Que são colocadas em algumas empresas, algumas casas, no telhado, que captam energia do Sol e transformam em energia elétrica, certo? Agora a atividade, tá, gente? O que vocês vão fazer? São copiar a atividade no caderno e vão responder. Depois de responder, tirem uma foto e coloquem na plataforma. Tá? Tentem responder a caneta, tá? Para ficar mais claro na foto, para que eu consiga enxergar e corrigir para vocês. Tá? Então, a primeira aqui. Classificar os itens abaixo em matéria, corpo ou objeto. É só escrever do lado. Pedra. Ah, eu acho que pedra é um objeto. Escreve objeto do lado de pedra. Tá? Vai escrever do lado de cada um o que vocês acham que ele é. Segundo, posso transformar um tipo de energia em outro? Cite um exemplo. Então, vai explicar se pode transformar de energia de um tipo em outro tipo e vai dar um exemplo. Né? Terceira pergunta. Que tipo de energia o nosso corpo pode gerar? Tá? Vou responder essas perguntinhas do caderno, então, tirar uma foto, colocar para mim, que assim que der eu dou um retorninho para você se está certo ou se está errado. Certo? Então, até a próxima atividade, gente. Abraço.